Bom, a gente vai agora até Dubai, nos Emirados Árabes, conversar com a escritora Uiana Kell. Ela está lançando o livro O Jardim da Lua, editora Tigrito, com ilustrações da premiada Ana Matsusaki. A obra traz reflexão e encantamento e reforça, né, a importância de nos conhecermos durante a trajetória individual de vida, com mudanças o tempo todo. De minguante a nova, cheia de esperança, Lua e sua mudança de humor estimula a reflexão sobre incertezas em um livro infantil. O Jardim da Lua encoraja a aprendizagem sobre reconhecer-se e valoriza a importância de cada um no mundo. O Ian Kell, quando criança, tinha uma agenda onde escrevia seus poemas sobre a natureza e pessoas que observavam. Paraense e cearense ao mesmo tempo, a gente vai falar sobre isso já já, reside hoje em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, com filhas e marido. Eu queria começar, Uiana, justamente falando sobre isso, né? Quem é o Ian Aguiar e como conheceu o seu envolvimento, como aconteceu, na verdade, seu envolvimento com a escrita para o público, sobretudo infanto-juvenil. Eu tenho dito sempre que talvez seja até mais difícil escrever para esse público do que para os adultos mesmo, né? Como é que você enxerga esse universo e como que ele te fisgou, assim? Muito bom tê-lo aqui conosco, a gente agradece por ter aceito o nosso convite. Oi, Fernando. Boa tarde aqui de Dubai, né? Aqui mais ou menos 5 horas da tarde. A gente está um pouquinho à frente, né? 7 horas. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade de estar aqui no seu programa, na Rádio Princesa, né? E são várias perguntas, né, que você fez aí, mas muito bacana. Então, vou começar assim. Acho que a primeira você queria saber por que eu falo que eu sou cearense ou paraense, né? Essa é uma delas. Então, eu sou cearense, né? Eu sou natural de uma cidade no interior do Ceará, mas mudei muito cedo. Eu mudei para o Pará, eu tinha 4 anos de idade com a minha família. Então, aí começa a minha história, né? Essa história que eu falo que eu sou cearense e paraense, porque eu tenho raízes no Ceará, minha família é de uma cidade chamada Frecheirinha, fica a 4 horas de Fortaleza, da capital, e eu mudei para Santarém, no Pará. E depois que eu mudei, eu acabei voltando para Fortaleza nas férias, eu fui fazer faculdade, depois de 17 anos, né? E aos meus 17 anos, quer dizer, então eu tenho essa conexão. Então fica difícil, né? Toda vez quando me perguntam de onde você é, eu não tenho como falar que eu sou só de um lugar. Então eu tenho essas influências, né? Tanto do norte como do nordeste, o Pará e o Ceará estão presentes na minha vida. Então essa é a minha primeira pergunta, né? Que é respondendo sobre essa confusão que eu faço, né? É porque está dentro de mim, eu não tenho como separar. E a questão de escrever livros, ela surgiu lá atrás, quando eu ainda era pequena, né? Eu tinha mais ou menos uns 10, 11 anos, eu escrevia poemas. Então, eu falo que eu comecei a escrever lá atrás, que eu não comecei a escrever recentemente, né? Então, eu sempre, como você falou na introdução, eu escrevia coisas que eu observava sobre a natureza, sobre as pessoas. E eu guardava esses poemas, mas eu, assim, eu guardava numa agenda que eu tinha, mas, assim, essa agenda se perdeu. E essa conexão, né, com a escrita, ela voltou na maternidade. Eu tenho 2 filhas, a mais velha tem 14 anos e a mais nova 9. Então, na minha primeira gestação, eu comecei a escrever, desde aquele tempo lá, né, que eu tinha uns 11 anos. Então, foi um grande ato sem escrever assim, absolutamente nada. Então, mas quando eu tinha mais ou menos 39, 38 anos, eu voltei. Perdão, na minha primeira gravidez eu estava com 30 anos, né? Então, nessa fase, eu comecei a escrever. Escrevia e sempre guardava, escrevia assim poesia, certo? E esse livro, O Jardim da Lua, que você comentou, ele é o meu segundo livro. Antes do Jardim da Lua, eu publiquei um livro de poemas, 21 poemas, que eu falava do universo infantil, inspirada nas minhas 2 filhas. Então, eu comecei, né, eu tive esse retorno a escrever com esse livro, assim, de verdade, né, assim, para publicar livro e tudo.
E com o Jardim da Lua, ele é recente, está recém-publicado. Eu publiquei agora em março desse ano, né? Então, essa minha conexão com a literatura se deu a partir daí. E, lógico, através de leituras, né, que eu faço, eu leio bastante. Eu acho que um escritor não é escritor sem ler, então eu sempre gostei de ler, mesmo na minha infância, na minha casa, era uma casa muito simples, eu não tinha acesso a muitos livros, assim, eu não lembro, não tenho lembrança de muitos livros, né, em casa, assim. Eu lembro que eu tinha enciclopédia Barça, Almanaque Abril, mas na escola eu sempre procurava livros na biblioteca, né? Eu não tinha uma família leitora, eu procurava por mim, na escola, que era onde eu tinha acesso, né? As bibliotecas que você é praticamente da mesma faixa etária que eu acho. Então a gente usava mais biblioteca na época da escola, né? Do que hoje em dia. E eu continuo lendo. E também eu voltei também a ler bastante durante a criação das minhas duas filhas. E quando se é pai, se é mãe, a gente lê muito para as crianças, os livrinhos da escola. Então, a partir daí, começou esse meu fascínio pela literatura infantil, né? De livros que as minhas filhas traziam da escola, e eu começava a ler com elas juntas. Então, eu passei até a comprar livros infantis, na verdade, para mim, com desculpa que seria para elas, né? Porque me fascinava e sempre me fascinou bastante. Pois é um universo extremamente fascinante mesmo, né? Porque é tudo muito lúdico e você viaja naquilo, né? Lembra o nosso tempo de leitor mirim, de leitor infanto-juvenil também, de modo que dá saudade mesmo. A gente cria essa desculpa para eles, mas a gente quer, na verdade, consumir o conteúdo. E você falou seu segundo livro, né? O Jardim da Lua. De onde veio a inspiração para a Lua? A gente está falando de um ambiente muito lúdico, e a Lua, ela sempre tem um espaço muito legal nesse ambiente infantil, infanto-juvenil, né? Como que você permeia por esse universo da Lua e como que surgiu essa inspiração para falar também sobre isso? Então, a Lua já vem perseguindo esse tema Lua há muito tempo. Assim, a gente, né, naturalmente, a gente gosta, né, da Lua, é um símbolo poético, né? E na época que eu tava, assim, comecei a escrever, eu digo um ano antes, um ano e meio antes, eu praticava muito escrita de poesia de haikai, que é um estilo de poesia de 3 versos, é a menor poesia que existe. É um estilo de poesia japonesa, não sei se você conhece. E nesse estilo de poesia se fala muito da natureza, né? O que inclui a lua também, né? A natureza, o universo. E então eu estava muito focada nesse trabalho de escrever haikais. Eu escrevia para mim. Eu fiz um workshop com uma professora de haikai do Brasil, a Silvia Rocha. Então a gente se encontrava uma vez por mês. Então a gente fazia muitos exercícios de haikais, né? E então eu já estava inserido nesse ambiente haikaísta, de natureza, de universo. E esse foi um ponto. E eu também estava, ao mesmo tempo, né, nesse processo, ligada à natureza, às flores, né, na parte de flores, e nessa parte de jardim. E aí eu fazia desenhos em paralelo como exercício, né, de relaxamento, que eu falo até para você começar a escrever, é uma das técnicas que eu uso, rabiscos, eu não sou ilustradora nem nada, mas faz parte do meu processo criativo. E nesse processo eu fiquei me perguntando o que eu quero falar, né? Já que eu estou tão inserida com esses haikais de natureza, flores. Eu sou uma pessoa que compro flores para casa semanalmente, né? Até meu marido brinca assim: nossa, acho legal isso, bacana de você sempre estar comprando flores para casa, assim. É como se você vai no supermercado, você sempre está comprando um produto. Eu compro flores no supermercado para decorar a casa, é um hábito, né? E eu estava fazendo muito desenhos nessa parte de jardim, de cores, de flores, de lua também. Eu desenhei uma lua. E aí eu me fiz a pergunta: o que eu quero dizer? O que eu quero fazer com isso? Com flor, com lua? Será que é possível colocar no mesmo texto algo poético? Porque até então só escrevia poemas, eu só escrevia em verso.
O que eu quero dizer? E aí eu fiz um processo criativo que foi de desenhar e escrever, assim, como se fosse uma soltura, eu não tinha intenção nenhuma de publicar livro. Puramente assim, hobby, né? Eu sempre gostei de fazer isso, assim, né? De chegar em casa, na época eu trabalhava o dia inteiro, chegava em casa, ia para as palavras e desenhar ao mesmo tempo. E aí foi surgindo, aí surgiu um poema de 3, 4 versos, depois de vários, acho que eu tinha uns 30, né, e desenhos, né, junto com cada um. E a partir daí eu vi que nesse poema que eu fiz de 3 versos tinha algo ali, me chamou a atenção. E a partir daí eu fui desenvolvendo o texto que deu origem ao livro. E esse texto ele ficou guardado assim por mais de 1 ano e meio, porque eu não estava com aquela intenção de publicar. Eu tinha publicado meu primeiro livro, ainda estava entendendo o que estava acontecendo, o que eu queria. E aí veio a pandemia, né? E eu fiquei pensando assim, puxa, eu tenho vários textos escritos, por que eu não mando assim para as editoras, né? E eu tinha achado que o texto tinha ficado muito bom, né? A gente quando escreve, né? E eu acho que quando você tem a intenção de publicar, você tem que gostar primeiro, né? Você tem que gostar bastante do texto. Aquele texto tem que mexer muito com você internamente. Foi o que aconteceu comigo. E aí eu mandei já, isso foi em 2020. Eu comecei a mandar para umas editoras e no final de 2020 eu tive uma resposta que foi a da Tigrito. Algumas editoras responderam e acabei escolhendo pela Tigrito. E aí surgiu a ideia do livro e depois a Tigrito foi encontrar, né, uma ilustradora, que no caso é a Ana Matsuzaki. Pois é, a gente sabe que determinar o público para a leitura é algo extremamente relativo, né? Determinar uma faixa etária indicativa para determinado livro. É algo que você consegue identificar no seu livro? Para quem é esse livro? Ou é aquela coisa mesmo, né? Tem gente que, como a gente falou, o adulto acaba se identificando com o livro infanto-juvenil muito mais do que algumas crianças, inclusive. Como é que é isso para você? Como é que você enxerga o livro em relação ao seu público? Eu enxergo o livro assim. Eu quando escrevo, eu não estou pensando ali se eu estou escrevendo para criança ou não. Certo? Eu acho que se eu começar a direcionar, eu só quero escrever para criança, eu começo meio que me bloquear e a minha criatividade ela meio que trava. Eu noto que é assim. E eu acho assim também que, lógico, para criança você tem toda uma linguagem diferente, né, do que para adulto, mas o estilo que eu escrevo, né, pode ser que seja mais infantilizado, né, digamos assim. Então, eu deixo assim o texto fluir e sair. Depois eu analiso se aquele texto, né, vale a pena ser publicado, né, para um livro, né, para uma faixa etária, né, menor para um adulto, né, por exemplo. Então, na verdade, né, assim, o livro infantil fica difícil assim hoje em dia, porque a gente geralmente costuma, né, colocar o livro infantil, mas para que idade, qual a faixa etária, né? Eu acho isso assim, eu sou mais uma linha que acredita que o livro infantil ele pode ser lido por bebês até adultos, né, de 90 anos. Então, você tendo um livro, né, que possa atender, né, desde a criança pequena, né, 3, 4, 5 anos até um adulto, isso é muito bom. Porque a gente vê que tem conteúdo ali, tem várias camadas no livro, né? A criança vai ler, quando ela pegar o Jardim da Lua para ler, ela vai ter uma interpretação diferente do adulto, né? E também depende por exemplo, um adulto vai depender do momento que ele está. Eu já tive assim feedback, né, assim de crianças de 3, 4, 5 anos que falaram: "Poxa, mas por que ela quis mudar? Por que ela não estava feliz?", né? Então, esse é um dos objetivos, né, da criança ler um livro, né? Ela não tem que achar a resposta inteira, entender tudo ali naquele momento. Pois é, isso aqui é o mágico também dos livros, né? Isso que possibilita o crescimento, inclusive, da gente, intelectualmente falando, da criança, então,
que está vivendo esse momento muito, muito vivo. Bom, a gente está nessa conexão Bahia, Emirados Árabes, Feira de Santana, Dubai, de modo que eu quero saber como que as pessoas podem encontrar o livro também, né? A internet que nos aproxima nesse momento agora, aproxima também o leitor das obras. Como é que as pessoas podem encontrar o Jardim da Lua? O Jardim da Lua ele está disponível online no site da própria editora, na Tigrito, e tem outras livrarias também, mas mais São Paulo e Rio, ainda na Bahia, né? Eu ainda não consegui, a gente não conseguiu nenhuma parceria ainda, né? Mas hoje em dia está tudo tão feito, né? Pela internet que não é dificuldade encontrar pelos sites, né? E ele também tem um formato em e-book, né? Para quem quiser também e gosta dessa parte mais digital, né? Eu prefiro o físico, eu acho que a maioria também, né? Mas é outra experiência também. A ilustração do livro assim tá maravilhosa, assim, foi feita pela Ana Matsuzaki. Então, se você adquirir o livro também digital, vai ser uma experiência muito bacana. Não, e as crianças estão cada vez mais apaixonadas por telas, né? A gente tem que usar desse recurso também para poder Sim. distanciar da leitura, né? Eu acho que é um caminho interessante também, sem dúvida. Prefiro o livro físico. Com certeza. Elas gostam de tela, vamos pelas telas também. Bom, a gente fala do seu segundo livro. Eu quero encerrar esse papo querendo saber se tem mais coisas por aí, se vai chegar mais coisas. A gente sabe que todo escritor é inquieto, né? E sempre tem algumas coisas que jamais imagina que virará livro. Está com algum projeto nesse sentido? Tem algo que você esteja por lançar também? Eu já tenho 2 textos assim escritos que eu fiz também já tem uns anos. Eu estou querendo tirar, né, da gaveta, como a gente fala. E se Deus quiser, né, eu acho que lá para o ano que vem surgir uma oportunidade boa como editora, né, e colocar os textos no mundo, né, no papel também, publicar. E é como você falou, né, quem escreve não para, né, quem realmente gosta de escrever está sempre procurando, está sempre a formiguinha, né, que a gente fala que fica ali o tempo inteiro, né, querendo que saia algo, né, alguma coisa que a gente vê por aí, que inspira. Pois é. William, eu quero agradecer muito a sua disponibilidade de falar conosco, parabenizar pelo livro. Que bom que a internet possibilita isso, né? Que a gente consiga fazer essas conexões, de modo que a gente consegue ofertar para o nosso público também autores diversos de várias partes do país e até fora do país também, no seu caso, que a gente possa também fazer essa troca, né? Divulgando as obras e, ao mesmo tempo, trazendo esse conteúdo muito interessante para o nosso público. Muito bom tê-la aqui conosco. Até uma próxima, viu? Eu quero saber, quando tiver esses novos lançamentos aí, a gente vai voltando a conversar também. Eu que agradeço, Fernanda. É uma honra, né, assim, estar conectada aí com o Brasil, com a Bahia, com Feira de Santana, aí com o programa de vocês. Né? Eu me sinto mais próxima um pouquinho, né, por uns instantes, né? A gente que está tão longe aqui, no meio do mundo, né? Eu falo que eu estou no meio, literalmente no meio do mundo. Então isso é muito, muito gratificante. E com certeza, saindo aí um terceiro livro, a gente, né, entra em contato e quem sabe a gente faz mais um bate-papo. Adorei. Muito obrigada.